pelo seu tempo, pela sua atenção ao Polêmica Judiciária, que se propõe aqui a discutir algo que possa interessar a cidadania brasileira, e você decide qual a sua opinião pela aprovação ou reprovação. Aqui nós não estamos atentos a isto. Meu nome é Celso Tres, procurador da República há décadas. Falamos aqui da República Rio-Grandense e, mais especificamente, de Novo Hamburgo, junto com o São Leopoldo, berço da imigração alemã. Temos aqui os nossos colegas, o principal deles é o nosso Vinícius, grande diretor de produção, ele que gera aqui o que existe de bom neste vídeo. E os demais colegas, Suprema Corte, Deus a tênis, aqui o Pensador de Rodin, ele escolhe aí os aforismos que vão para a sua tela, o Guardião do Pretório Excelso, o Gaúcho, o Laçador, e lá Deus Hermes, Deus da hermenêutica, da interpretação, vigilante se está sendo obedecido ou não a devida hermenêutica da legislação. Olha, e vai para a sua tela, então, o tema de hoje, o card de hoje, ali com a imagem do Supremo e agora, STF, sinônimo de companhia, né? E a estética da imparcialidade. Hoje e no regime militar, de 1964, como você sabe, a 1985. Né? Em síntese, o que a gente busca aqui? Examinar qual foi a estética de imparcialidade, como a postura de imparcialidade pública ostentada pelos ministros lá no regime militar e hoje. Né? Então vai para a sua tela ali, estética e comunicação. Estética é a arte, é a comunicação pelos órgãos, 5 sentidos, sempre observando, mas tem mais do que os 5 sentidos, é intuição e imaginação. Filósofos, cientistas colocam intuição e imaginação como fonte de conhecimento. Exemplo de Einstein. Einstein diz que sim, que o conhecimento começa pela imaginação. E estética, portanto, é essencialmente comunicação por todos esses viés. Né? Vejam o que é tênis, se não puramente estética. Tudo aqui é estética, né? Mas é estética. E vejam, tratamos o quê? Da imparcialidade. Que é isso aqui? Olhos vendados significa exatamente o dever de imparcialidade, o dever de não ver quem que ela está julgando, né? Não sopesar a pessoa, o interesse em jogo, sopesar o direito apenas. Vai para a sua tela, Conselho Nacional de Justiça, né? A sua marca ali, e diz lá, o Código de Ética da Magistratura Nacional, o próprio CNJ, né? Magistrado imparcial evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição. Isso também consta ali da sua tela. O Código Ibero-Americano de Ética Judicial, o juiz deve evitar toda a aparência estética, né, de tratamento preferencial especial. É de uma clareza inequívoca. Vai para a sua tela agora. François Guizot, um grande estadista, jurista lá do século XIX, francês, uma figura intelectual que marcou essa máxima para todos sempre, a justiça universal. Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Ele eternizou isso há sempre. E agora vai para a sua tela o nosso icônico primeiro-ministro inglês da Segunda Guerra, responsável lá pela virada em favor do mundo livre, não apenas da Inglaterra contra os alemães. Na Segunda Guerra, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Sim, quando você está na democracia, às vezes tem a sensação que deve existir coisa melhor. Afinal, a democracia deixa emergir, né? Deixa aparecer todas as imperfeições, mas não, ela é o melhor regime. Agora tem essa sensação, não existe outro regime melhor que ela, todos os demais são piores. Trazemos a colação isso porque estamos comparando aqui postura de ministros em termos de democracia e em termos de ditadura. Só a postura. Está bem claro que a democracia, obviamente, é sempre a preferencial e isso é inegociável, mas não deixemos de analisar um aspecto. Se você está num período de ditadura, a tendência é que os juízes, ministros do Supremo nomeados, eles não sejam assim tão imparciais, eles sejam menos imparciais, né?
E numa democracia a presunção é que não, né, que esteja preservada ali a imparcialidade. E veremos que parece que não foi bem assim que aconteceu na história do Brasil. Vai para a sua tela agora uma imagem de internet, né? Vocês vão ver que a imagem de internet ela é muito semelhante ao do universo, dos planetas, das galáxias, porque realmente a internet é o universo da comunicação, né? Falamos aqui que a estética é essencialmente comunicação, e da interlocução, né? O universo da comunicação e da conversação, né? Entre as pessoas e do acesso ao conhecimento, evidentemente. E vamos então agora à assertiva em face da internet. Um assertivo. A internet reconfigura a memória e domínio da história. A internet reconfigura a memória e domínio da história. O que é isso? O que é memória? Né? O que significa isso? Memória. Veja, hoje na internet nós temos, exemplo, tem muito mais do que isso, né? Mas edições diárias dos jornais, desde as suas priscas eras, né? Estadão, Folha de São Paulo, tem lá desde o início do século. Os anais do Congresso Nacional, de toda a história do Congresso Nacional, também estão lá, para qualquer um acessar. A partir de 1990, na década de 90, nós já temos o jornalismo eletrônico, ou seja, tudo aquilo que se fez e se registrou na internet, ali na internet ficou, entrou na rede, ficou. Pode tentar deletar, etc., mas sempre tem forma de recuperar, né? Mais do que isso, ó, fotografias, vídeos e escritos de época, ou seja, antigos, né? Sendo disponibilizados por todos. A todo momento nós temos vídeos, nós temos depoimentos escritos, né? De antigamente, que são colocados na internet, né? Então, recuperando fatos antigos. E se agentes e testemunhas de acontecimentos trazem sua versão nas redes sociais. É outro caso, né? Pessoas que, por exemplo, um período aqui, que viveram 64, 85 e passam a ter com a internet um local de fala, uma tribuna, né? Possam dar o seu depoimento em vídeo, por escrito, né? Fazer lá os seus escritos, não importa como. Então significa essa riqueza fantástica de recuperação do passado, por isso é memória, né? Memória do acontecido. E domínio, por que o domínio da história? Porque há uma universalidade de pessoas que têm acesso a isso. Isso tudo, essa riqueza toda, jornais, registros, livros, acontecimentos, vídeos, é para todas as pessoas. Isso antes era muito restrito, né? Muito restrito. Na verdade, a rádio e televisão é que tinha um âmbito maior de pessoas que podiam ter acesso a ouvirem, a assistirem. Mas mesmo essas pessoas ficavam naquele tempo apenas, né? Hoje, rádio e televisão tem as gravações na internet, então pode se recuperar de antigamente. E os testemunhos desses acontecimentos são muito restritos, né? Hoje não. Hoje esses testemunhos que foram veiculados através da escrita, através de rádio e televisão, hoje eles se apresentam, porque os que eram veiculados por rádio e televisão eram muito restritos, né? Então, restrito o acesso e também aqueles que podiam veicular por esses meios de comunicação os fatos acontecidos. E daí a segunda assertiva aqui dessa fase inicial da coisa é que as narrativas históricas podem ser certificadas por qualquer povo, certo? Então, com a internet que nós temos aqui, a memória e o domínio, né, o acesso de todos pelo domínio e a memória, essa riqueza desses registros, inclusive primários, né, das chamadas fontes primárias, como chamam os historiadores, esses acessos, essas chamadas narrativas históricas podem ser comprovadas por qualquer pessoa, né? Senhores e senhoras, né? Vocês podem ingressar lá e verificar. Isso aqui é muito importante porque sempre que se invocar fatos do passado, eu vou remeter para isso, né? Para que vocês mesmos façam a comprovação se aquilo ali efetivamente aconteceu ou não. Vamos então a outra assertiva aqui com a imagem do ilustre ministro Gilmar Mendes, que diz lá, uma assertiva: nos últimos 20 anos, o excelente ministro Gilmar Mendes é o mais influente juiz na própria Suprema Corte, dos demais poderes de Estado, Executivo, Legislativo, Ministério Público, e na sociedade, nos poderes da sociedade, o poder político, empresarial, etc. E vai para a sua tela agora o mais
proeminente dos sociólogos, Max Weber, e ele conceitua poder. Poder é fazer com que o outro faça o que você quer, sem o uso da violência real. Que conceito antológico, poder é fazer com que o outro faça o que você quer, sem o uso da violência real. Na verdade, estamos sendo um pouco injustos com o ministro Gilmar Mendes. Ele não é dos últimos 20 anos, ele é da história da Suprema Corte, né? Mas como é que nós vamos saber disso, se o que eu estou dizendo é real ou não? Internet. Podem verificar lá o noticiário dos últimos 20 anos, noticiário do Supremo, noticiário de intersecção entre o Supremo e os demais poderes do Estado, o Supremo e os demais poderes da sociedade, as questões fulcrais da política brasileira, e veja lá a figura do Gilmar Mendes, se ele não está sempre presente, permanentemente presente, uma figura mais importante. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes está, evidentemente, com mais destaque que ele. Veremos por quanto tempo ele se mantém hoje. Mas veja que o ministro Gilmar Mendes mantém o seu poder lá, para e passo, um pouco abaixo ali, do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi decisivo na indicação dos novos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Então, isso é uma demonstração muito clara do enorme poder que ele dispõe. Uma afirmativa: até a investidura do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, até que ele vira presidente da República, o excelentíssimo Gilmar Mendes defendia a Lava Jato. Olha só. E era persona não grata do Partido dos Trabalhadores. Ele defendia a Lava Jato e era persona não grata do Partido dos Trabalhadores. Será que é verdade isso? Tudo que eu disse até agora? Vamos a um fato aqui descrito pelos jornalistas, consagrados jornalistas, Carolina Brígido e Jailton de Carvalho, pela agência Senado, na época, e a jornalista Rosane D'Agostinho pelo G1. Tá? Que mostra todos esses fatores que referido no último momento. Influência sobre os demais poderes da República, a proeminência da figura dele, o fato dele ser um aliado, até então, da Lava Jato, aliado, não político como hoje, passou a ser, né? Todas essas características aqui que ele tem. Veja só, nós tivemos esse julgamento em 2015 que envolvia o caso da Consiste, estava lá na Lava Jato com o Sérgio Moro. Consiste envolvia o Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo, como se foram casados, né? E eles, fazendo-se justiça, posteriormente foram absolvidos dessa imputação, né? Mas estavam sendo julgados. Foi a primeira derrota da Lava Jato, do Sérgio Moro, no Supremo, porque eles chamaram isso de fatiamento. Ou seja, até então o Sérgio Moro era um exemplo do ministro Alexandre de Moraes hoje, com os atos antidemocráticos e tudo com ele, né? Então era com o Sérgio Moro, daí passou aí, desfatiaram, mandaram para São Paulo, a parte da Consiste. E olha lá o que diz, né? Então, nessa reportagem, o ministro Gilmar Mendes: não se tem na história desse país nenhuma notícia de uma organização criminosa desse país. Fato que nos envergonha por completo. É o maior escândalo de corrupção do Brasil, quiçá do mundo, a favor da Lava Jato, né? E contra o governo do PT, obviamente, de então. No fundo, o que se espera é que o processo saia de Curitiba e não tenha devida sequência em outros lugares. Vamos dizer isso em português bem claro. Por quê? Porque ele estava indignado com o fato de que o Supremo decidiu pelo fatiamento. Ele foi vencido, né? Então, mostra uma vez mais essa ideia que ele mantinha a respeito da Lava Jato. E em favor do Sérgio Moro. O Brasil precisa encerrar a fase das gambiarras institucionais. De gambiarra em gambiarra, que estamos em situação econômica que estamos hoje. As pedaladas nada mais são que gambiarra. As pedaladas era a imputação que corria, então se avizinhava contra a presidente Dilma Rousseff, influência sobre outro poder, e que foi a sua causa final do impeachment. E aí o que acontece? Logo depois, ele diz isso em setembro, olha aqui, em dezembro, o processo de impeachment da excelentíssima presidente Dilma Rousseff iniciou. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acolheu o pedido de Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janeiro Pascoal para dar andamento. Como você sabe, a história registra. Vejam todas as características que eu disse aqui, o seu poder, a sua influência nos demais poderes e a sua defesa da Lava Jato, né? E aí vem a mudança radical. O excelentíssimo presidente Gilmar Mendes, mediante catilinárias, aí ele passa a fazer catilinárias, né? Lembrando lá o nosso Cícero, Marco Túlio Cícero de Roma, recorrentes
contra a Lava Jato, ou seja, há um giro aqui de 180 graus, certo? Né? Ele passa, então, a atacar, ser o maior crítico do país à Lava Jato, é o maior crítico da Lava Jato, é o ministro Gilmar Mendes, passa ele a ser, e passa então a ser uma persona grata ao Partido dos Trabalhadores. Até então ele era não grato, por razões óbvias, e naturais até, dá para entender. Não entramos no mérito das críticas do ministro Gilmar Mendes, até entendo que uma boa parte delas é absolutamente procedente, mas só para mostrar o comportamento, o que nos interessa é isso aqui, ó, é a postura, né, dos ministros da Suprema Corte, comparar os de hoje com os do período militar. Então, vídeo noticiário do período lá para comprovar isso. Tá? Vamos adiante, então, vai para a sua tela o nosso ilustre, na época, em 2018, presidente do STF, o ilustre ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele estava, olha o local de fala, estava na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, né, Faculdade de São Francisco, que é simplesmente a escola de direito de maior prestígio no Brasil. Bom, é isso. Né? E era uma comemoração importante dos 30 anos da Constituição de 88. Veja, marca importante. É tão importante a USP que vocês vão se lembrar que no ano passado, dia 11 de agosto, dia do advogado e tal, né, lá se fez o quê? Se fez uma solenidade de muita repercussão em defesa da democracia. Porque aí o clima ali na eleição, ano passado, pré-eleitoral, do governo Bolsonaro, se colocava que havia risco de golpe de Estado, então se fez um ato lá também, né? Que foi grandioso, muito concorrido por personalidades do mundo político e jurídico, diga-se. Né? Então ele estava lá e veja, lá ele declara o seguinte, ele nega que tenha havido golpe militar em 1964, nós estamos em outubro de 2018, o ano da eleição, faltava pouco ali. 1º de outubro de 2018, Bolsonaro se elegeria logo, dias depois, né, presidente da República. Então veja o clima, eu chamo a atenção para a mudança de paradigma, né, e da postura dos ministros da Suprema Corte e da própria Suprema Corte. Então ele chamou de movimento. Eu falei, movimento, não houve golpe em 64. Uma coisa que choca, né? Ué, mas e a defesa do Estado Democrático, né? Bom, e aí vai para a sua tela agora a desembargadora Kenarik Boljikian. Eu já peço desculpas que, obviamente, eu devo ter errado a pronúncia. Né? Então, perdão a nossa ilustre desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que ela fez? Tem um evento na Folha de São Paulo, né? Dias após essa solenidade lá com o presidente Dias Toffoli, e ela diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal chamar de movimento um golpe reconhecido historicamente é tripudiar sobre a história brasileira. Convenhamos, é uma crítica até bastante trivial e óbvia, né? E educada, né? Não tem nenhum ataque desqualificante contra a figura do presidente do STF, Dias Toffoli, como deve ser, né? Uma discordância, uma crítica, mas respeitando a figura do presidente da Suprema Corte. Pois eis que a desembargadora foi alvo de uma correção. O ministro Humberto Martins, corregedor do CNJ, instaurou um procedimento para punir a desembargadora por ter dito isso. Então, olha o ambiente que o Brasil vivia. Chama a atenção de novo. Olha o ambiente que o Brasil vivia. Né? Bem, adiante aqui, um pouco mais olho, mas vamos adiante. Né? Vai para a sua tela agora uma imagem tétrica, horripilante, né? Tenebrosa, literalmente falando. Teve lugar aqui, está lá o vídeo no YouTube, assista, do Parcão, em Porto Alegre, que se fez a encenação da morte, da execução pública mediante fogo dos 11 ministros do Supremo. Aqui, nesse contexto que eu estou falando para vocês. É incrível, se fez isso aqui. Se colocou lá os ministros, e ao som da fala, vamos se lembrar, da conversa entre o Lula e a então presidente Dilma, né, do hoje presidente Lula e da época presidente Dilma, que foi vazada pelo Sérgio Moro. E que foi um estupendo impeachment. Foi aquilo ali que incendiou o país, para ser bem objetivo, já que é incêndio,
Pois se fez a encenação da execução pública da morte dos ministros do Supremo. O fogo é o maior símbolo da destruição humana. Na Inquisição se queimavam as pessoas na fogueira. Holocausto significa o que é holocausto lá do grego? Uma oferenda de um ser vivo queimado. Veja? Então se fez essa barbaridade aqui. Talvez a maior barbaridade é que isso nunca foi punido. Jamais foi punido. Jamais sequer instaurou procedimento, qualquer órgão de justiça, Polícia Federal, Ministério Público, seja o que for, no Supremo Tribunal Federal, no inquérito lá que apura tudo que bem entender, sobre isso. Jamais. Ficou assim, E aí vem a pergunta que não quer calar. Veja, o Brasil prendeu tudo a título do quê? De defesa do Estado Democrático de Direito. Então, a partir aí do final do governo Bolsonaro, e com o caso terrível que nós tivemos com a quebradora dos poderes em Brasília, nós tivemos tudo a título do quê? De fazer a defesa do Estado Democrático de Direito. Veja só. Prendemos mais de 2.000 pessoas. Caçamos parlamentares. Caçamos a imunidade parlamentar. A palavra de deputados e senadores, coisa que nem a ditadura fez. A ditadura militar não tem isso. Vocês podem ir lá nos registros do Congresso Nacional, nos anais do Congresso Nacional durante a ditadura, que está lá a oposição fazendo duras críticas aos governos militares. Então, está registrado. Vamos ver que não há críticas aos juízes do Supremo de então. Então, já isso é sintomático. Nós tivemos a inelegibilidade, cassações de candidaturas, 58 milhões de votos do presidente Jair Bolsonaro, que foram simplesmente descartados. Tudo isso em nome do quê? Da defesa do Estado Democrático de Direito. Mas mais do que isso, mediante juízo de exceção. Porque nenhuma dessas pessoas não tem foro no Supremo. Então o Supremo avocou na primeira instância para eles. Então veja, é um giro assim de 180 graus, repetindo. Nós tínhamos aquela situação fazendo encenação de morte dos ministros do Supremo. Advogando que em 1964 não houve golpe. E aí vai. E, todavia, não se fez nada. E agora se fez tudo isso. Então, isso é uma mudança, convenhamos, muito radical. Vai para a sua tela o nosso, hoje, presidente do Supremo, nosso ilustre doutor Roberto Barroso, ele diz lá, perdeu o Mané, não a mola. Isso aqui ele estava em Nova York. Os seguidores lá do presidente Jair Bolsonaro criticaram, culparam, e ele respondeu assim, com todo respeito, presidente da Suprema Corte. Essa expressão aqui, perdeu o Mané, do submundo do crime, acho que não, por favor, uma pessoa fina, culta, e com a responsabilidade que tem, como é o ministro Roberto Barroso, ele não pode usar esse tipo de expressão. Vai para a sua tela agora mais o ministro Barroso e o então ministro da Justiça, que agora é ministro Supremo, mas que era ministro da Justiça do governo Lula, o doutor Flávio Dino. E num evento da UNE lá, ele foi alto e bom som. Nós derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, sei lá, bastante claro, acho que não podemos, nem precisamos aqui, seria até desconhecer a inteligência e a capacidade de eloquência do ministro tentar descortinar o que ele quis dizer com isso. Foi bastante claro. E agora vai para a sua tela novamente o ministro Roberto Barroso, uma entrevista bem recente, agora no final de 2023, na Folha de São Paulo, e ele diz que Barroso atribui crise com o Legislativo à eleição da bancada bolsonarista. Ou seja, ele não apenas está em resignar com o bolsonarismo, mas com as pessoas que votaram na bancada bolsonarista, PL e assim por diante. Olha, por favor, o que essa Constituição lá, quem que é o titular do poder soberano? É o povo, O povo. Todos os poderes emanam do povo. Então, o povo soberano, a gente não discute como, adaptando lá, em Roma se dizia, Roma locuta causa finita, ou seja, quando o Areópago, o Celso decide, o Império decide, está decidido. Vale aqui, urna locuta causa finita, não importa. O povo escolheu, está escolhido, não cabe nenhum poder de Estado discuti-lo. Mas no Brasil hoje não é bem assim. Vai para a sua tela agora uma imagem enviesada ali,
que envolve o ministro Marco Aurélio do Supremo e o ministro Alexandre de Moraes. E aí disse o ministro Marco Aurélio, isso foi em 17/8/2022, antes da eleição, né? No ano eleitoral, mas antes da eleição. Marco Aurélio critica o discurso de Moraes em posse, abre aspas, nefasto acontecimento. O que aconteceu aqui, né? Foi tomar posse como presidente do nosso Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e aí o presidente Bolsonaro confirmou presença como os presidentes da República têm feito através da história. Pois aí, num ato, primeiro, claramente de desvalorização da presença do presidente Bolsonaro, quebrando um protocolo que jamais havia sido feito isso na história do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes convidou todos os ex-presidentes da República vivos. Todos eles. Ok. Mas não foi só isso. No discurso de posse, ele fez um ataque ao presidente Jair Bolsonaro. Um ataque. Transformou isso num ataque. Ora, tem N razões, não poder atacando o outro, mas ele ia julgar, e acaba julgando depois o presidente Jair Bolsonaro e fazendo inelegível, caçando os 58 milhões de votos que a população deu a ele. Né? Vai para a sua tela agora uma imagem de um vídeo anterior que fizemos, e que nós abordamos aí a cassação do presidente Jair Bolsonaro, porque ali tem vários fatos objetivos, documentados e provados, a respeito da postura pública, né, da estética da imparcialidade ostentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Remetemos lá, então, a exposição. Vai para a sua tela o nosso Paulo Pimenta. Nosso Paulo Pimenta, que é aqui do Rio Grande do Sul, é o único ministro gaúcho do atual governo. Né? Diga-se que o governo Lula da Silva tem não os anteriores, tem a menor representação gaúcha da história da República, da história do Brasil. Porque na época do Império, da Revolução Farroupilha, tinha uns gaúchos lá que eram a favor do Império no governo central. São 38 ministérios, só tem um. Bom, talvez a nossa chance será aumentar para 50 ministérios, né? Quem sabe temos mais alguns gaúchos. Mas ele é da comunicação social, o Paulo Pimenta, deputado federal aqui da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ele é muito competente em comunicação mesmo. E ele foi muito claro. Ele disse lá, quando então se confirmou a saída do ministro Flávio Dino do Ministério da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, e ele disse com todas as letras: o governo precisa compensar a saída de Dino contra o bolsonarismo, diz Pimenta. Ou seja, confessando que toda a máquina do governo foi dirigida para atacar o adversário político. Isso é uma coisa insólita, né? Isso é bastante evidente, diga-se nos atos. Mas alguém assumir publicamente isso, alguém de Estado, isso é uma confissão de abuso de autoridade, né? Grotesca, aliás, diga-se, mas está aí. Vai para a sua tela agora o ministro Francisco Rezende. Esse é um jurista, né? Corte de Haia, uma figura de uma cultura, de uma inteligência e de uma coerência, diga-se, histórica, inclusive. Hoje ele é um crítico da excessiva exposição estética a que se fazem os ministros do STF, não todos, claro, alguns. E o que aconteceu? Só para recuperar os fatos históricos, né? Nós tivemos, como você sabe, depois do período militar, esse que a gente está reportando aqui, a primeira eleição no Brasil, que foi em 1989, e foi no segundo turno quem foi? Collor de Mello, que acaba se consagrando, Fernando Collor, presidente do Brasil, e o Lula da Silva, né, que acaba depois, bem posterior, se elegendo 3 vezes presidente do Brasil. Não recordo, uma coisa fantástica, dificilmente vai ser igualado por alguém na história brasileira. E o que era o ministro Francisco Rezende? Ele era do TSE, ministro do Supremo e integrante do TSE. E depois da eleição, ele vira ministro da Justiça do presidente Fernando Collor e sofre uma saraivada de críticas de quem? Partidos Trabalhadores. Pode ir lá, busca na internet para ver as críticas que sofrem. Agora vai para essa tela o ministro Lewandowski, né? Ministro Lewandowski, que assume agora, então, o Ministério da Justiça no lugar do Dr. Flávio Dino, que
Dr. Flávio Dias tem uma biografia muito respeitável para ser ministro supremo, professor da Universidade Federal, ex-juiz federal, 2 vezes governador do Maranhão, senador da República eleito, uma figura realmente destacada. Bom, mas o ministro Ricardo Lewandowski, vamos lá, vocês acompanharam bem toda a polêmica do Sérgio Moro. O que ele fez? Ele criou a Lava Jato, foi com ele que tudo começou, condena o presidente Lula à prisão, objetivamente falando isso. Lula é preso e ele assume o Ministério da Justiça a convite do adversário do presidente Lula, que era Jair Bolsonaro, e sofreu uma salivada de críticas, e com razão, diga-se, com razão, ok, ficou muito bem. O que fez o ministro Lewandowski? O ministro Lewandowski, na Suprema Corte, anula, junto com os demais ministros, mas ele era da turma da Lava Jato, diga-se, no Supremo, anula a condenação de Sérgio Moro, em face de Lula. Uma outras também, vamos ficar nessa, né? Anula a condenação de Sérgio Moro. Muito bem. Mas mais do que isso, Sérgio Moro só julgava matéria criminal, estrito senso, que é aquele caso da Lava Jato. Lewandowski não, ele julgava todas as matérias. E num período, se fizerem uma estatística, um levantamento, no quadriênio de Jair Bolsonaro como presidente da República, a maior parte, a grande maioria das causas levadas ao Supremo contra o governo Bolsonaro e a pessoa do Bolsonaro nos atos de investigação, especialmente na Covid, tiveram o voto do ministro Lewandowski, ou seja, contra o interesse do Bolsonaro. Muito bem. Aí ele sai então do Supremo, integra, veja, antes de sair, integra, assim como o RESEP, o Tribunal Superior Eleitoral, no ano eleitoral de 2022, sai do Supremo, né? E vai então agora para o Ministério da Justiça. Uma diferença fundamental entre Lewandowski e Sérgio Moro. Sérgio Moro tinha acima dele 3 instâncias para reformar o que ele decidia. Lewandowski não tem nenhum, é da Suprema Corte, né? Então, analise o comportamento, é o que aconteceu, são fatos objetivos, isso que eu estou dizendo. Então, analisem como quiser. E aí uma pergunta, sempre é importante perguntar a vocês, veja, quando o presidente Bolsonaro assumiu, o presidente Lula preso, o presidente da República tem muito poder, né? Sabem disso. Está aqui, no meio do ministro Supremo, pressiona os outros poderes e assim por diante. Então, uma pergunta para vocês. Vocês lembram, ou tem lá na internet, acham registros disso, que o presidente Jair Bolsonaro procedeu a alguma pressão no egrégio STF contra a anulação dos processos à prisão do excelentíssimo presidente Lula da Silva? Lembram alguma coisa disso? Não? Quando se avizinhou, que todo mundo está vendo ali. Ouviu-se, outra pergunta, no aparelho de justiça, algo do tipo, combater o petismo-lulismo, assim como combater o bolsonarismo? Essa pergunta. Perdeu o mané, não a mola? Ministro dizendo isso para seguidores do PT? Sério, teve isso. Lamentação pela eleição da bancada de esquerda no Congresso Nacional. Ministro se manifestando, né? Pranteando a eleição de bancada de esquerda. Vocês ouviram? Eu não vi. Pode ter acontecido, né? Só uma pergunta, portanto. Então agora vamos para os ministros do regime militar de 64 a 85. De início ali um registro que houve uma grande violência contra 5 ministros da Suprema Corte pelo golpe de 64. Golpe, presidente Dias Toffoli, golpe, não é movimento. 3 ministros foram cassados e 2 ministros renunciaram em solidariedade a eles. Victor Nunes Leal, Hermes Lima, umas figuras realmente proeminentes, né? Então está ali o registro. E vai para a sua tela, vou pedir aqui para o Vinícius colocar para nós em tela cheia, para que vocês possam ver assim com mais clareza e possa até pausar o vídeo ali no meio, se for um pouco rápido, né? Então, pela ordem ali, ó, pela ordem, tá? Dos
de cada presidente, os ministros que ele nomeou. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, né? Geisel e Figueiredo. São 5. Né? Então, tá cada um deles ali, os ministros que foram nomeados. E aí, o que eu peço que vocês façam ali? Que vocês usem lá a internet. Vamos lá, façam o registro. Lembrando o seguinte, mas na época nós tínhamos ditadura. Temos análise do Congresso. Lá tinha, na época, vigorava a imunidade parlamentar. Vê se o que a oposição falava dos ministros do Supremo. Mas depois dos 20 anos de ditadura, nós tivemos 40 anos já de democracia, né? Então, esses testemunhos históricos, todos esses registros, podia se falar livremente sobre os ministros do período militar. Então vocês vejam lá se tem alguma coisa parecida em termos de postura, de estética, de imparcialidade, cometida pelos ministros da época, né? Nomeados pelo regime militar. Eu não achei, mas talvez tenha sido uma incompetência minha, pode ter sido. Vocês podem ser mais eficientes e achar. E vai para a sua tela agora, Blas de Otero. Blas de Otero foi um ícone, né? Basco, mas ele escrevia em castelhano, um poeta icônico na resistência ao sanguinário regime de Franco na Espanha, que durou, como você sabe, 37 anos. É uma guerra civil, que na verdade foi um golpe de Estado, porque os republicanos tinham ganho a eleição na Espanha, 500 mil mortos, foi uma coisa terrível, e uma ditadura medonha, sangrenta, e entre tantos poemas que ele eternizou, diz, me queda a palavra, ou seja, me resta a palavra. Olha que coisa linda isso aqui. Só uma estrofe aqui, colocando em português. Se sofri sede, fome, tudo que era meu resultou ser nada, se colhi as sombras em silêncio, me resta a palavra. Pois é, mas para muitos brasileiros hoje não restou a palavra. Parlamentares tiveram a imunidade cassada, redes sociais suspensas e uma série de coisas. Sequer a palavra restou. Mas, então, sim, senhores, a palavra é a maior arma. A palavra sempre é a maior arma, porque ela fica. Ela fica. Ela fica, e se ela for censurada, ela fica na consciência do censor. Vai para a sua tela, outro espanhol. E vem aqui na Argentina, um grande intelectual, extraordinário. Diz assim, em épocas de grande agitação, o dever do intelectual é manter-se calado, pois nessas ocasiões é preciso mentir, e o intelectual não tem esse direito. Ortega y Gasset, né? Gênio Ortega y Gasset. Por que está aqui? Veja, uma questão que assalta muito, tenho certeza que a vocês também, por que os intelectuais do Brasil, de todas as áreas, né, essas barbaridades de censura, de prisões por palavra, por falar, sequestro de bens, essa violência toda, juízo de exceção, né, e ficam silentes, né? Intelectuais de todas as áreas. Juristas de escola, juristas mesmo, não aqueles que ficam ali de plantão para agradar o poder de plantão, como nós tivemos no regime de 64. O regime de 64 fazia muitos eventos, né, para dizer que o Brasil não vivia numa ditadura, em faculdades de direito, etc. Era uma coisa assim surreal, né? Isso então acontece. Mas juristas mesmo, figuras reconhecidas, por que eles ficam quietos? Então, ele explica aqui o Ortega y Gasset. Isso se chama agitação. O Brasil é vivido, talvez como nenhum outro país, por ondas, por tsunamis. Veja, eu te mostrei aqui. Né? Se encenou a execução pública da morte dos ministros do Supremo na época, não se fez nada, achou, só faltou aplaudir. Né? Bom, e aí faz-se para o outro lado. Simplesmente a pessoa expressar a sua opinião na rede social, o sujeito é caçado a palavra, o sujeito pode ser preso e assim por diante. Então ele diz isso. Nesses momentos de onda, de agitação, olha aqui, o dever do intelectual é manter-se calado. Pois nessas ocasiões é preciso mentir. E o intelectual não tem esse direito. Que coisa genial, né? Só quem pensa muito. E agora vamos para a nossa mensagem final. Sempre uma mensagem positiva. Vamos lá para a sua tela aí, nossos 3 monges, né? E o que significam os 3 monges? O que eles nos dizem? Não falar o mal, não ouvir o mal, não ver o mal. Que maravilha!
Obrigado e até a próxima.